Voltamos com o Produtor Quer Saber, que hoje destaca os problemas de infraestrutura e logística da região Nordeste. E continua aqui comigo a assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Elisângela, só para nós retomar o que a gente encerrou no primeiro bloco, em relação à diferença já de custos só com essa mudança de estratégia, utilização de uma rota. Sim, então como eu havia dito, a diferença dessa rota para a anterior é de pelo menos R$ 70 por tonelada. Isso significa um caminhão bitrem, um caminhão que carrega cerca de 40 toneladas de grãos, R$ 2.800 a menos que o produtor pagaria para transportar esse produto até o seu destino. Então, isso é uma conclusão que você já tem em relação a isso. Isso já foi traçado para isso. Somente para essa rota. As outras rotas também, nós podemos observar essa redução significativa dos custos. Quer dizer que só o uso de estratégias e rotas bem planejadas, você já consegue mudar a situação de hoje? Sim, porque o que ocorre é que quando a produção chegou ao norte e ao nordeste, ela deparou com a falta de infraestrutura. Então, é que quando a produção ela chegou na região norte e nordeste, ela se deparou com a falta de infraestrutura. A produção ela tem crescido significativamente, mas a infraestrutura não tem acompanhado esse crescimento. Então, hoje faz mais que necessário investir em infraestrutura. E a gente vai ver isso mais à frente, com comparação de outras rotas, que vai utilizar não apenas o modal rodoviário, mas também a inserção do modal ferroviário e hidroviário, e você vai ver como é diferente, como se reduz de fato os custos de transporte. A integração dos modais é importantíssimo, né? O que se espera hoje nesse investimento, né? Isso. O que mais que está mostrando, então, esse estudo que vocês estão acompanhando? Então, vamos lá. Como eu disse, nós também fizemos uma avaliação considerando tanto a ferrovia como a hidrovia. Então, nesse exemplo, saindo já do Mato Grosso e não do Mato Piba, como no anterior, a gente observa que se pode utilizar o modal hidroviário. Essa aqui é aquela rota que ela utiliza a BR-364, ela vai até Porto Velho. De Porto Velho usa-se o Rio Madeira e também um trecho de cabotagem, chegando até Fortaleza. E a estimativa de custo de movimentação, nesse caso, é de R$ 230 por tonelada. Então, mostra uma redução no custo, porque a distância, nesse caso, ela é quase o dobro da rodoviária, 4.860 quilômetros. É um trecho considerável. Então, o custo médio de transporte, que no rodoviário é cerca de 11 centavos, nesse caso, usando o intermodal, ele se reduziu para 0,05 centavos. Então, mostra que essa integração, de fato, reduz o custo de transporte. E aí nós avaliamos mais 3 alternativas. Olha, esse aqui seria saindo de Sorriso, utilizando a BR-163, a BR-230, até Miritituba. De lá ele faria um transbordo, usando o rio e também a cabotagem, e o custo observado é de R$ 213 por tonelada. Nessa movimentação, ok. Na alternativa C, nós fizemos também uma avaliação usando a BR-163, só que ela vai direto até Santarém, e de lá ela não pega mais barcaça, ela vai direto de navio até Fortaleza, e aí reduziu-se um pouco mais, para 210 por tonelada. E a última opção, ela é a mais curiosa. Por quê? Porque ela utiliza os 3 tipos de modais. Ela utiliza a BR-163, que é o rodoviário, ela utiliza a ferrovia Ferrogrão, que ela está sendo planejada, encontra-se hoje no plano de governo do presidente Michel Temer, e utiliza também o fluvial e a cabotagem. E foi nessa alternativa que nós encontramos o custo mais barato, R$ 168 por tonelada. Então, feita essa análise, nós depois condensamos todos os dados e observamos o comparativo entre as rodovias. Na comparação e os preços, né? Quando é só o modal rodoviário e quando a intermodalidade. No caso de rodovia, nós chegamos a uma conclusão que já é conhecimento de todo mundo. Para pequenas distâncias, o caminhão é imbatível, é invencível. Sim, sem dúvida, não tem como. Então, a gente observou
que se o milho sair da região do Mato Piba, sair de Bahia, Tocantins, do Maranhão, nessas cidades que nós analisamos, o custo ele é bastante reduzido. Uruçuí, por exemplo, que está mais próximo do Ceará, o custo é de R$ 117 por tonelada. Agora, quando sai de caminhão do Centro-Oeste, o custo ele chega a ser o menor custo que a gente observou, que seria de Cristalina, Goiás, de R$ 304 por tonelada, ele ainda é maior do que qualquer outra alternativa saindo do Mato Piba, por causa das distâncias. Isso é bastante lógico. Então, qual a situação, qual a solução, já que tem que se abastecer o Nordeste de milho? Não tem como fugir. Então, de fato, como a missão é essa, né? Tem que abastecer, não tem jeito, né? Sim. De fato, como mostra, a alternativa intermodal, ou seja, a interação entre os modais, os diversos modais hoje existentes, é a melhor alternativa nesse caso, quando o Nordeste não conseguir se autossuprir. Então, a gente mostrou isso. Na alternativa A, nós utilizando rodovias a 163, né? Rodovia, o fluvial, a cabotagem, nós chegamos a um custo de R$ 213,90. E se for a rodovia, esse custo dobra, R$ 442 para quase a mesma distância. Então, de fato, a rodovia, nesse caso, ela deve ser desconsiderada. Ela torna inviável o envio do milho. Por isso a necessidade justamente de fazer essa integração entre os modais que tanto se fala, mas precisa estruturar. Sim, isso fica mais claro ainda na alternativa D, que como eu falei anteriormente, usando a ferrogrão, que aí o custo reduz significativamente, R$ 168 por tonelada. Com relação ao destino à Fortaleza, aqui só para mostrar o comparativo, só para resumir, se for por rodovia, tem que ser o mais próximo, tem que ser a região do Mato Piba. Se for outra região, nós temos que utilizar o transporte intermodal e mostra que é uma diferença do menor custo, saindo de Uruçuí para Fortaleza, de R$ 117 e do menor custo intermodal, utilizando o Mato Grosso, de R$ 168, e não é uma diferença tão grande, dada a distância. Que a distância aumenta muito, né? Isso. Esse milho, saindo de Sorriso, utilizando esses modais, principalmente a ferrogrão, ele chega ao produtor rural de forma viável, que não vai atrapalhar os negócios que o produtor estabelecer na região. Daí ele já consegue receber com esse... as diferenças são realmente... O estudo ele é completo, né? Eles chegaram a esse cálculo, vocês levaram tudo aquilo que você colocou em consideração, inclusive a lei do motorista. Né? E a partir daí, Marcelo, nós tecemos as principais recomendações. E uma delas é a intermodalidade, ela tem que ser colocada no planejamento do governo. Não adianta mais estabelecer diversos planos, a exemplo do que a gente tem, PIO, PAC, agora o governo do Michel Temer lançou o PPI, que é um programa para investimentos privados. Se não houver nesses programas a consideração da intermodalidade, não adianta, é um esforço ao vento. Outras recomendações também estão relacionadas com o investimento. Também não adianta colocar orçamento na União e não executar esse orçamento. Se colocam cifras elevadas e quando a gente vai ver a execução não passa de 1%, 5%, sempre aquém do desejável. E também é necessário que o governo ele propicie à iniciativa privada a segurança jurídica, para que ela tenha certeza de que ela vai investir e ao longo do tempo as regras do jogo não irão mudar. E isso acontece muito, cria uma certa instabilidade. E outras recomendações, como, por exemplo, uma definição de um marco regulatório para a ferrovia, que promova a competitividade, uma definição também para a cabotagem, que hoje é muito necessário, e um estudo que avalie onde que devem ser implantados os armazéns, hoje no Brasil. Isso falta. E, além disso, para exemplificar melhor, eu trouxe, baseado nos números e nas rotas que eu apresentei aqui hoje, visualmente, onde que deveria ser investido em rodovia e ferrovia. Então, aqui na linha vermelha, a gente vê aqueles dois casos em que se deve investir e se reduz bastante o custo, como esse caso saindo da BR-020, saindo da Bahia e cruzando o Piauí, chegando ao Ceará,
que reduz o custo em R$ 70 por tonelada. São aqueles R$ 2.800 a menos que o produtor pagaria nesse transporte. Também trouxe as obras ferroviárias. É necessário se concluir a Transnordestina, que já está há um bom tempo em execução, finalizar, concluir essa obra, bem como também a ferrovia de integração Oeste-Leste, que ela é um braço da Ferrovia Norte-Sul até Ilhéus, e também a Ferrogrão, que é uma iniciativa da iniciativa privada. E, além disso, também a necessidade, como mostrado, de se investir em armazenagem e cabotagem. Então, aqui nesse mapa, nós temos os locais em que o grupo sugeriu a implantação, tanto de armazéns públicos, e nesse caso aqui, armazém público não é o governo que vai financiar. É público no sentido de que o produtor que quiser utilizar, precisar utilizar, ele poderá usar esse armazém. E nós também estamos sugerindo em verde os armazéns da Conab, que são nessas regiões de Fortaleza, Recife e Feira de Santana. E, além disso, infraestrutura para cabotagem no Porto de Fortaleza e de Recife. Tá certo, então a gente agradece a participação da assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Marcelo.